Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem uma outra coisa qualquer, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Amém, gente? A paz do Senhor. E nós vamos ler agora o capítulo 10, né, de 1 Coríntios. Vamos lá? Vamos ler? Está escrito assim, ó. Nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto há muito tempo. Deus os guiou enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim, ele os levou em segurança através do mar. Isso poderia ser chamado seu batismo. Batizados tanto no mar como na nuvem, como seguidores de Moisés, representando sua submissão a ele como seu líder. Ó, já tá falando de submissão, tá vendo? Ao líder. E por um milagre, todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Olha aí. Pois eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Cristo estava lá com eles. Olha aí. Cristo estava lá com eles, como uma rocha espiritual. Aleluia! Olha só. Entretanto, depois de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos foram espalhados pelo deserto, por causa da incredulidade, né, gente? Olha só. Com essa lição, somos advertidos de que não devemos desejar coisas más. Não deseje coisa más. Olha aí, ele está falando. Como eles fizeram, nem adorar ídolos. Olha aí. Como alguns deles adoraram. As escrituras nos dizem que o povo se sentou para comer e beber e depois se levantou para dançar. Olha aí. Não pratique a imoralidade sexual, ou seja, a fornicação. Ele está falando, não pratique a imoralidade sexual. Como alguns deles fizeram, e 23.000 caíram mortos num só dia. E não ponha o Senhor à prova, não ponha o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas cobras. Não se queixem como fizerem alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou seu anjo destruidor. Tá vendo, gente? Ó, não põe o Senhor à prova, né? Olha só, não se queixem como fizeram alguns, quer dizer, murmuração, né? As murmuração por aí, né? Então, Deus não gosta de murmuração. Olha só, ó, não pratique a imoralidade sexual, nem adorar ídolos, tá vendo? Nem adorar ídolos, não pratique a imoralidade sexual, não põe o Senhor à prova e não se queixa como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou seu anjo destruidor, tá vendo? Todas essas coisas sucederam a eles como exemplo, e a gente tem que, aquela pessoa que é sábia, ela vê que o outro caiu no buraco, ela não cai, né? Então, se aqui na Bíblia está escrito, é um exemplo para a gente não seguir, não praticar, né? Olha aí, como lições objetivas para nós, a fim de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que sirvam de aviso para nós, né? Tudo isso foi escrito, né? De aviso para nós, pois os tempos estão chegando ao fim. Naquela época já falava isso, né? Pois os tempos estão chegando ao fim. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado, tá vendo? A gente tem que tomar cuidado. Olha só, lembre-se de que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram, né? Então, olha aí, nenhuma tentação é irresistível, tá vendo? Vocês podem confiar que Deus impedirá, que a tentação se torne tão forte que não possa enfrentar,
que não a possa enfrentar, visto que ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês força para suportá-la. Tá vendo? Então, Caim, lá no livro de Gênesis, fala, né? Deus está falando com ele, olha que o pecado jaz à porta, mas convém você dominar. Através de Jesus Cristo, o poder do pecado ele foi quebrado. Então, o pecado não tem poder sobre nós, a não ser que você deixe, né? Mas a gente tem poder para dominar. E mais ainda, a gente pode pedir a Deus força e Deus vai nos dar força para suportar. Tá vendo? Olha aí. Portanto, meus queridos amigos, evitem cuidadosamente prestar adoração a ídolos de qualquer espécie. Gente, pelo amor de Deus, uma das coisas mais tristes que nós vemos em muitos países é a adoração a ídolos. E Deus detesta isso. A adoração é somente a Ele. Porque isso é uma ofensa a Deus. Quem criou a gente? Quem criou os céus, a terra e o mar? Quem que fez tudo? Foi Deus. Então Ele é o único digno de ser adorado. A Ele toda a honra, toda a glória, tudo pertence a Deus, porque Ele criou todas as coisas. Então, à medida que você coloca outro intermediário ou adora outro ídolo, pode ser pessoa, dinheiro, pode ser, qualquer coisa. Qualquer coisa, pode ser... Você está ofendendo o próprio Criador. Isso é pecado. Então ele está falando, evitem cuidadosamente prestar adoração a ídolos de qualquer espécie. O único que deve ser adorado é somente Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, né? Vocês são pessoas inteligentes? Julguem e vejam por si mesmos se não é verdade o que agora vou dizer. Quando pedimos, olha o que ele fala, quando pedimos a bênção do Senhor quanto ao que bebemos do cálice de vinho à mesa do Senhor, isso significa que todos quantos bebem dele estão participando juntos da bênção do sangue de Cristo. Olha aí. E quando partimos o pedaço de pão para comer juntos ali, isso mostra que estamos participando conjuntamente do corpo de Cristo. Não importa quantos somos, todos nós comemos do mesmo pão, mostrando assim que todos somos parte de um só corpo. Olha aí. E entre o povo de Israel, todos os que comem do sacrifício tomam parte no altar. Que é que estou procurando dizer? Estou acaso dizendo que os ídolos a quem os pagãos levam sacrifícios são alguma coisa? Ou que esse sacrifício tem algum valor? Não, absolutamente não. O que estou dizendo é que aqueles que oferecem alimento a esses ídolos estão unidos no sacrifício aos demônios e não a Deus. Olha só que coisa terrível, né? Tá vendo, gente? Olha só que coisa horrível. O que estou dizendo é que aqueles que oferecem alimento a esses ídolos estão unidos no sacrifício aos demônios e não a Deus. Certamente, não desejo que nenhum de vocês seja participante com os demônios ao comer junto com os pagãos, da mesma comida que foi oferecida aos ídolos. Vocês não podem beber do cálice à mesa do Senhor e também à mesa dos demônios. Não podem comer pão, tanto à mesa do Senhor como à mesa dos demônios, tá vendo? Olha aí, vocês estão provocando o Senhor a irar-se contra vocês. Será que vocês são mais fortes do que ele? Tá falando. Certamente vocês são livres para comer alimentos oferecidos aos ídolos. Se assim o quiserem, não é contra a lei de Deus comer tal carne, porém isso não significa que vocês deveriam comê-los. Pode ser perfeitamente legal, mas pode não ser a melhor coisa ou a coisa mais edificante. Não pensem só em si mesmos. Procure pensar no seu semelhante também e no que é melhor para ele. Olha aí, eis o que vocês devem fazer. Comam tudo que for vendido no mercado. Não perguntem se a carne foi oferecida aos ídolos ou não, por causa da consciência de vocês.
porque do Senhor é a terra e todas as boas coisas que nela existem. Tá vendo, gente? Olha aí. Se um incrédulo convidá-los para uma refeição, vão, aceite o convite, se assim o desejarem. Comam de tudo quanto estiver sobre a mesa. Porém, não perguntem nada por causa da consciência. Olha aí. Entretanto, se alguém avisar-lhes que essa carne foi oferecida aos ídolos, então não a comam, por causa do homem que lhes disse isso e por causa da consciência. Isto é, da consciência dele e não da sua. Porque, olha só, porque a minha liberdade deveria ser julgada pela consciência do outro. Ele está perguntando, isto é, por que a minha liberdade deveria ser julgada pela consciência do outro? Se eu posso agradecer a Deus pelo alimento e saboreá-lo, por que devo ser condenado só porque o outro pensa que estou errado? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem outra coisa qualquer, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, não sejam motivo de tropeço para ninguém, quer seja eles judeus, gentios ou a igreja de Deus. Ele está falando. Esse é o plano que eu também sigo. Procuro agradar a todos em tudo quanto faço. Tá vendo? Procuro agradar a todos em tudo quanto faço. Não fazendo aquilo que gosto, mas o que é melhor para muitos. Olha aí, mas o que é melhor para muitos, a fim de que possam ser salvos. Amém, gente? Aleluia! Esse foi o capítulo 10 de 1 Coríntios e já já eu volto com o capítulo 11. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.